Oi, turma, do livro Felicidade, Onde Estará, de Jesualdo Costa. O texto de hoje, Buscando o Nosso Lado Bom. No capítulo anterior, referimos-nos a certo labirinto no qual nos perdemos. Perdemos-nos em labirintos de dúvidas, de incertezas e da ilusão que a matéria proporciona através de nossos sentidos. No mundo em que vivemos, onde a vida de consumo é muito acelerada, a comodidade da vida moderna estimula a nossa ambição e o ter caminha muito acima do ser. Somos então comandados pelos nossos sentidos físicos, aqueles que colocam o ser espiritual em contato com a matéria, a saber, visão, olfato, paladar, audição e tato. Desse modo é compreensível a influência marcante que a matéria exerce em quase todos nós. Eu disse quase todos nós, porque alguns se encontram mais espiritualizados. O espírito Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, coloca aqui, no seu início o homem tem somente instintos, mais avançado e corrompido, ele possui também sensações. Depois, mais instruído e purificado, o homem tem sentimentos, e o ápice dos sentimentos é o amor. O amor é o sentimento por excelência. Depois de vivermos tanto tempo no campo dos instintos e das sensações, começamos a desenvolver sentimentos, portanto é chegada a hora de vivenciarmos o amor. Somente o amor incondicional, o ponto alto de todos os sentimentos, nos conduzirá para o estado de felicidade tão desejado por todos nós. Para tanto, será imperioso que despertemos em nós o sentido espiritual que anda adormecido pela influência maciça dos 5 sentidos materiais. Existe, portanto, um 6º sentido que nos eleva acima das sensações do mundo material. Se às vezes sentimos-nos impotentes diante da matéria, deixamos-nos influenciar pelas sensações que ela provoca aos nossos sentidos. Isso se deve a pouca iniciativa espiritual. Não é a carne que é fraca, mas o espírito que sucumbe diante dela, pois vontade é um atributo do espírito. Para que saiamos dos labirintos emocionais onde há muito nos perdemos, é preciso que assumamos o quanto antes o leme de nossas vidas, o controle dos nossos sentimentos, e comecemos a usar os sentidos materiais apenas como ferramentas de evolução. Se dermos vazão apenas aos 5 sentidos físicos, eles atuarão sempre em detrimento do sentido espiritual, e saberemos que é somente este que permanecerá no final das contas. Vivemos na era do espírito, e é imperioso que ele assuma o leme da nossa existência, porquanto somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana e não o contrário. Somos inteligências em desenvolvimento e não podemos continuar deixando que o ego nos aprisione cada vez mais em um mundo de ilusões. Somente o despertar espiritual nos fará realmente livres. Quando Paulo escreveu aos Efésios 5:14, desperta, ó tu que dormes, certamente não se dirigia àqueles que dormiam o sono biológico de todas as noites, mas os dorminhocos espirituais. João Batista, a voz que clamava no deserto, clamava o arrependimento e a conversão. Jesus, no início do seu ministério, também pregava o arrependimento para que se entrasse no limiar de uma nova vida. Se eu e você, caro leitor, compreendermos e aceitarmos esses ensinamentos bíblicos, começaremos por admitir essas verdades que nos levarão ao arrependimento de erros. Somente a partir dessa aceitação se iniciará em nós todo um processo de mudança que nos colocará no rumo certo do espírito. Ao começarmos a olhar a vida a partir do ponto de vista espiritual, compreenderemos com lógica todas as vicissitudes e aparentes injustiças existentes no mundo. Porém, à luz do espírito, entenderemos que tudo está perfeitamente correto. O orgulho e o egoísmo, sentimentos que andam sempre de mãos dadas, de modo que nunca sabemos quando termina um e começa o outro, são as principais causas das nossas mazelas e sofrimentos. Isso desde eras milenares, quando deturpamos os instintos básicos de amor próprio e conservação. Ao caminharmos pelo labirinto do orgulho e do ego inflado, distanciamo-nos cada vez mais do eu verdadeiro e do sagrado que habita em nós. A direção de nossas vidas encontra-se em nossas próprias mãos, mas teimosamente nos dirigimos pelos caminhos de equívocos que nos levam à perdição espiritual, manipulados pelo ego inflado, porque os prazeres efêmeros iludem-nos, fazendo-nos acreditar que estamos na direção certa. No Evangelho segundo Mateus 7,13, Jesus nos alerta para que essa realidade, ao nos orientar
a procurar entrar pela porta estreita, pois largo é o caminho da perdição. Depois de tanto trafegar pelos caminhos equivocados do ego inflado e alimentarmos esse mesmo ego com pequenas atitudes que nos parecem inofensivas, alimentamos também em muito nosso lado sombrio, perante o qual hoje, embora conscientes dessa verdade, parecemos ter nos tornado impotentes. Para que assumamos o controle de tudo, é imprescindível que despertemos espiritualmente, pois mesmo com uma pequena parcela espiritual desperta, adquiriremos a força necessária para a libertação das amarras do egoísmo. Despertemos, portanto, para iniciarmos o processo de mudança, para que o domínio de nós mesmos passe às mãos da essência divina que habita em nós, como assegurou Paulo na primeira carta aos Coríntios 3:16. Acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Compreendemos assim que, se somos o problema que criamos em nós, somos também a solução. Imperioso é que descubramos a solução em nós, encontrando a pureza e a simplicidade inicial com as quais fomos criados. A felicidade está na simplicidade. Ou seja, buscar o nosso lado bom é agir a favor do bem. Ele está, assim como eu fiz a leitura hoje no Palavras de Vida Eterna, esse livro Palavras de Vida Eterna, ele bate muito, todos os textos ele bate muito na questão de fazer o bem, fazer a caridade, trabalhar em nós o nosso melhor, desenvolver na gente os melhores pensamentos, as melhores atitudes. Então aqui ele está falando, o mais importante não é ter, é ser. O mais importante nesse ser é ser bom. Então nós temos sentidos, os 5 sentidos materiais, que nos possibilitam desenvolver e ser desenvolvido através do mundo. Então a gente vê, ouve, fala, sente o toque, o olfato, o cheiro. Então nós temos comunicação com o meio material através dos 5 sentidos. Só que nós estamos na carne, nós não somos carne, nós não somos encarnados, nós estamos encarnados, nós somos espíritos. E como espírito nós temos o 6º sentido, que é o sentido espiritual, que é o real, Além desses 5 sentidos, nós temos o 6º, que é o mais importante de todos e que a escola não desenvolve. Então fica essa defasagem pra gente, porque a gente não aprende de pequenininho. Para aprender de pequenininho esse 6º sentido, a gente tem que estar numa casa espírita, frequentar. Aí eu volto a falar, como eu já falei ontem, não sei em que canal, mas eu citei isso, a evangelização ela é super importante para isso. Não é porque a gente é espírita, que a gente não considera o centro espírito com dogmas, que a gente tem que frequentar todo final de semana, que a gente tem que tomar água fluidificada sempre que a gente vai. Não tem dogmas o centro espírita. Não é que nem uma religião católica, evangélica, que tem que estar ali, marcando carteirinha, mas cabe a nós se a gente quer marcar carteirinha ou não. O centro não vai buscar você, o dirigente de uma casa espírita não vai falar, por que você faltou? Não, porque a gente tem uma coisa que Jesus passou para nós, o livre-arbítrio. Nós vamos escolher, só que se a gente quer escolher o que é bom, se a gente quer desenvolver esse lado bom, a princípio é exercitar o que é bom, e para exercitar a gente tem que fortalecer, e para fortalecer a gente tem que estar ligado numa religião, e essa religião pode ser qualquer uma. Tem dentro da casa espírita pessoas que frequentam o espiritualismo, tem na casa espírita pessoas católicas, tem na casa espírita pessoas evangélicas, que gostam de outras religiões, mas frequentam o centro espírita para pegar um pouco mais de informação, para trabalhar a sua mediunidade, mas se simpatizam com a igreja evangélica e frequentam a igreja evangélica com todos os seus dogmas, sem problema nenhum. Agora, aquele que não vai em lugar nenhum, só vai no espiritismo, ele se torna um pouco relaxado, gente. Eu nunca vi coisa igual. O espírita, por ele ter mais conhecimento, principalmente dessa questão do ser, ele deveria ser mais aplicado ainda dentro da doutrina. E isso cabe os pais levarem os filhos para a evangelização. E a evangelização não ser mais só pintura de desenho e contação de história. A evangelização tem que ser algo sério. Ah, mas a criançada falta demais. Ah, tem dia que a sala está cheia, tem dia que eu tenho 2 alunos, tem dia que não vem nenhum. Então fica difícil uma sequência para estudo. Não fica, não. Faça estudo com quem estiver ali.
Ah, mas aí eu perdeu da semana passada. Dá uma recapitulada da semana passada, o que foi que você falou, e dê continuidade na próxima semana. Não custa nada fazer isso. O evangelizador, ele é muito importante. Não é só para ficar contando história, não é só para ficar pintando desenho ou assistindo desenho. Nós precisamos levar a evangelização a sério. Porque chega um cara adulto na vida espírita, ele cai de paraquedas no espiritismo, ele fala, nossa, eu tinha esse sexto sentido? Nossa, não é nada de paranormal, de extraordinário você se comunicar com o plano espiritual? Lógico que não. Nós somos espíritos, nós podemos nos comunicar, mas se a gente usar o sexto sentido, vai ser uma coisa extremamente normal. Ah, então é normal ficar conversando com uma pessoa que ninguém enxerga? Ué, se você tiver dentro do seu sexto sentido, você consegue ver o seu irmão que está no plano espiritual? É normal para você. Só que você tem que estudar, doutrinar o teu espírito para você não ficar vendo espírito em tudo que é lugar. Já pensou? Você chega... o Divaldo passou por isso, né? O Divaldo foi trabalhar numa repartição pública e ele cumprimentava os espíritos que iam até o balcão, que não sabiam que estavam desencarnados, requerendo lá a situação deles no cartório. E o Divaldo ia atender e o pessoal que trabalhava com ele falava assim, Divaldo, não tem ninguém aí no balcão, você está conversando com quem? Então o Divaldo mesmo, ele é um exemplo disso, que ele teve que estudar para poder doutrinar o espírito dele, para ele poder conversar com o espírito no local certo. Não é todo lugar que você vai sair conversando com todo mundo, porque espírito tem em tudo que é lugar. Então esse sexto sentido, ele tem que ser desenvolvido desde pequeno. Ele precisa ser desenvolvido, porque nós somos espíritos, então nós temos que saber quando a gente está sendo acompanhado pelo bem, pelo mal, a gente tem que estar vigilante quanto a isso. É muito simples eu vir aqui trazer um texto e falar assim, olha, orai e vigiai. Tá, orar e vigiar o quê? Não estou vendo nada, não estou sentindo nada, eu vou vigiar como, se eu não estou vendo nada? Então o sexto sentido tem que ser trabalhado. E é trabalhado aonde? Numa casa espírita. Aí tem alguns espíritas de algumas linhas aí que eu tenho visto pelo YouTube que falam que o espírita não é uma religião. O espiritismo não é uma religião. Ora, então Allan Kardec, quando recebeu as cartas dos médiuns através do plano maior, onde fala que espiritismo é religião, ciência e filosofia. Ou seja, religião. Então quer dizer que o Allan Kardec estava enganado? Quer dizer que a espiritualidade maior, quando mandou isso para os médiuns, para que viesse essas cartas ao Allan Kardec, que ele fizesse a codificação, está todo mundo errado? Não. Espiritismo é religião. Ele pode não ter os dogmas de uma religião. Você ser obrigado a frequentar, você ter que nem na católica, ter a hóstia, confessar, ler terço. A gente não tem essas coisas, a gente não tem que acender vela, não tem que matar bicho, a gente não tem ritual. Mas porque a gente não tem os dogmas, a gente não é uma religião? Lógico que é. E como é? E é extremamente importante. Então, buscar esse lado bom significa desenvolver o que a gente tem de bom. E o que a gente tem de bom? O que a gente é? Espírito. É isso que nós somos. Nós estamos na carne, mas nós somos espíritos. Então, o que a gente tem que desenvolver? O espírito. O lado bom do espírito. Desenvolver as suas virtudes, os seus princípios, desenvolver a sua caridade, né? O espiritismo fala muito disso, fora da caridade não há salvação. Doar o seu melhor, doar seu tempo, doar sua oração, doar seu ouvido. Poxa, tem dias que eu pego para conversar com pessoas que estão no desespero, a pessoa, né, não vou falar que me aluga, mas ela me compra, porque ela fica ali horas desabafando as coisas que ela precisa falar, né? Hoje, eu conversando com uma amiga na hidroginástica, ela virou e falou assim, eu não consigo falar das minhas coisas e papapá. Eu falei, peraí, você já está falando, você não percebeu, né? Você já está falando. Ela falou assim, é que eu me senti bem. Pô, não é legal você poder ser um instrumento para uma pessoa poder desabafar, tirar um pouco aquela dor, aquele peso que incomoda aquela pessoa? É isso, é você desenvolver o seu lado bom, mas não para você ser grande coisa, que nós não somos grande coisa de jeito nenhum. Nós temos erros e falhas enormes, gigantescas. Senão a gente não estava num planetinha de prova e expiação, né, gente? E por que nós estamos num planetinha de prova e expiação? Porque a gente tem muito orgulho, muito egoísmo, que nem o texto falou aqui. Quais são as duas chagas que tanto Jesus disse, que impede o nosso progresso? Ser egoísta e ser orgulhoso. Então, se uma pessoa fala para mim que ficou feliz porque ela consegue falar comigo, eu não tenho que me gabar disso.
Eu posso usar isso como um exemplo, falar, olha, eu consegui fazer isso com a pessoa, que legal, então faça isso também, é legal, a gente se sente bem. Mas não porque, eu sou o máximo, todo mundo vem falar comigo, que sou nada? Não sou nada, né? Porque desse jeito que as pessoas vêm falar comigo hoje, um dia eu precisei de mais e ainda preciso muito do ouvido dos meus amigos, do abraço dos meus amigos, do carinho deles, do entendimento deles, do perdão dos meus amigos, para que eu me fortaleça, para que eu me torne uma pessoa melhor. Então o que eu estou fazendo é só o resultado de um trabalho que já fizeram comigo. Eu não sou nada. E é isso, a gente tem que entender que a nossa essência, ela é vulnerável. Toda hora a gente está caindo em erro, mas não tem mal nenhum cair em erro, desde que você caia e levante. Fala, olha, eu caí, reconheço, já fiz besteira de novo, mas peraí, eu vou levantar, não vai ficar assim não. É isso que não tem mal nenhum. Agora o duro é quando você se compraz com o erro. Não, fumar? Falam que fumar faz mal, mas eu vi meu pai e minha mãe fumar a vida inteira, eu vou fumar mesmo e acabou, tá? Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero. Pô, mas tá passando toda hora na internet, propaganda, né? A medicina tá aí dizendo que a pessoa morre, pulmão, o aparelho respiratório fica comprometido, a boca pode ter câncer. Você sabe de tudo isso, mas você tá lá. Eu quero saber não. É 1 em 1 milhão que acontece tudo isso. Não sei de onde que eles tiram esses dados, né? Mas eles falam. E aí a pessoa continua mantendo o erro. Depois fica doente, vai pro hospital. Aí chega lá no hospital, cough, tô morrendo, não sei o quê. O meu pai, todo mundo perguntava pra mim assim, né? Eu amo meu pai. Eu não só amava, como eu amo. Meu pai já desencarnou. Aí as pessoas falavam assim, nossa, você fica do lado dele aí no hospital, você fica num carinho, num amor tão grande, mas ao mesmo passo você é dura com o teu pai, né? Eu falei, sou. Sabe por quê? Porque ele tá aqui porque ele quis. Ele fumou a vida inteira. Ele não tá aqui de coitado. Ele sabia que não podia fumar. E ele fumou a vida toda. Agora tá com insuficiência cardíaca, teve que trocar a válvula do coração pela segunda vez, tá dando agora insuficiência respiratória, tá com água no pulmão e ainda teve que fazer hemodiálise porque o fígado, o rim dele não tava querendo funcionar. Tá bom de açúcar? Por quê? Porque ele fumou. Então ele tá aqui, não é de coitado. Se ele tivesse vindo pra cá porque aconteceu um acidente com ele, eu ia falar, poxa pai, tadinho, né? Não prestou atenção na hora que atravessou a rua, ou o cara foi um débil mental que atravessou a rua correndo e te atropelou, então a culpa é do cara. Mas não, meu pai estava no hospital porque ele queria. Foi ele que fez aquilo ali. Ninguém fez aquilo com ele. Ele sabia que não podia e ele estava fazendo. E mesmo depois que ele teve complicação na primeira cirurgia, o médico mandou ele parar de fumar e ele não parou. Então, uma pessoa que busca isso, ela vai ter um resultado negativo. E por mais que é a pessoa que eu mais amei na vida, eu não podia passar a mão na cabeça dele e falar, tadinho, meu pai. Não era tadinho. Estava vivendo o que ele buscou. Eu só tinha que estar ali como filha, dando amor, carinho, cuidando dele, porque a gente ama o pai e a gente não vai abandonar. Mas é cabeça dura. Sabia que não podia e estava fazendo. Então a gente não vai fazer isso, né, gente? A gente está estudando para a gente ser melhor, né? O orgulho, o egoísmo, a gente tenta, né, controlar. Acabar, a gente não vai acabar numa encarnação, mas vamos tentar controlar. Cada vez que vocês percebem que o ego está subindo, diminui. Cada vez que o orgulho bater, eu sou a dona da razão, não sou. Né? Vê o lado do outro, se coloca no lugar do outro, na dor do outro, no ponto de vista que ele tem sobre você, sobre suas atitudes, que às vezes o outro está mostrando para você que você está errado. A atitude errada do outro, às vezes é um reflexo da sua atitude que está errada. Então analisa o que o outro está fazendo com você, para você poder sair das situações da melhor maneira possível, sem causar prejuízo a ninguém, sempre levando para as pessoas o seu melhor. Né? Tem uma frase que fala que a mão que distribui flores, ela fica cheia do quê? De perfume. Faça isso. Distribua flores por onde vocês andam. E não é distribuir flores no sentido de ser o bobo da corte, sabe? A pessoa tá batendo em você e você continua dando flor para ela. Não é nesse sentido. Mas a pessoa tá te batendo, deixa ela bater sozinha, ignora ela. Deixa ela para lá. Até ela perceber que sozinha ela não consegue ficar, que ela vai precisar de você, né? Então, o doar flores, é como Jesus disse,
né? Bateu na direita, pode bater na esquerda também, não é no sentido assim, pode sair espancando você. Não, é não revidar, é não fazer mal ao outro como ele está fazendo a você. Tem casos que você tem que separar da pessoa um tempo, dar um refresco, né? Para que vocês possam se entender novamente. Tem casos que não, que são ciclos que se fecham, cada qual vai para o seu lado. Mas de qualquer forma, seja ciclos fechados ou eles vão se reabrir, que você procure deixar sempre o lado bom. Procure deixar sempre o seu melhor. Para que a pessoa sinta a sua falta. Para que a pessoa não tenha nenhum tipo de argumento contra você. Se alguém perguntar para ela, por que você se afastou da Patrícia? Ah, ela é crica, ela é chata, ela é aquilo e aquilo outro. Mas ela é uma pessoa boa. Me afastei porque eu não quis mais, eu não aguentei. Agora já pensou essa pessoa? Não, me afastei da Patrícia porque é um monstro. Aquilo ali não presta. Como é que você vai ficar energeticamente com isso? Como é que o seu psicológico fica com isso? Né? O meu pai falava que a única coisa que a gente tem na vida é o nome. A gente não tem mais nada. E é verdade, a gente só tem o nome. Patrícia tá viva, é Patrícia. Patrícia desencarnou, é Patrícia. É a única coisa que eu vou trazer e vou levar embora é meu nome. Né? Então, o que você tá deixando no seu nome? Quando lembrarem de você, hoje eu fiz essa pergunta para uma amiga lá na Hidro. Falei para ela, hoje, Deus me guarde, não tô desejando nada para ninguém, mas hoje, se você morrer, quem vai no teu enterro? E quem vai no teu enterro vai falar o que de você? Porque geralmente no enterro é um local para fofoca, né? Enterro não é local que as pessoas vão fazer prece pro defunto. Enterro é lugar para fazer fofoca, para falar mal do defunto, para falar de casa, das coisas que ele deixou, material que o filho vai detonar, como é que vai ficar o viúvo, a viúva. Enterro é para isso. Então, hoje, se você desencarnar, o que acontece? O que vão falar de você? O que você é? O que você está deixando no seu ser e não no seu ter? Pensa, eu fiz essa pergunta hoje lá na Hidro e tô repetindo ela aqui de novo, não é à toa. O que você é enquanto espírito, enquanto essência, e não o que você tem. O que você tem não me interessa. Reflita sobre o que você é. Hoje, se a Patrícia morrer, eu já falei isso para um amigo meu umas 2 semanas atrás. Hoje, se a Patrícia desencarnar, eu acho que a maioria das pessoas vai sentir falta da professora Patrícia. Vai falar muito da professora, porque foi aonde eu mais atuei. Foi aonde mais as pessoas me viram exposta, como professora. Eu tenho um nome de professora. Agora, como mãe, como filha, como amiga, aí eu já não sei. Aí tem que esperar os universitários responder. Fiquem com Deus.